Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Charlie. Bom, pessoal, boa noite. Eu falei que ia... Só um minuto. Opa! Eu falei que ia fazer... Na verdade, é um vídeo educativo, né? Sempre fazendo aí uma utilidade pública. Aí, Francisco, mais gente dançando, né? Cometendo aí alguns fatos lamentáveis pela rede social. Vamos lá. A utilidade pública de hoje, né, é a injúria racial. O que seria uma injúria racial, né? Você usar, né, raça ou etnia para cometer crime, na minha opinião. Ou seja, tem uma cidadã que na época do caso do cachorro André, né, eu fui dar oportunidade para o rapaz se explicar, ser ouvido, porque quanto mais tempo passa, algumas pessoas parecem que regridem, né, na evolução, não evoluem. Ou seja, uma pessoa tira uma foto, coloca uma legenda. Essa pessoa se torna criminosa sem poder se defender. E eu sempre dou direito para as pessoas se defenderem. Aí, Débora. Sempre dou direito para as pessoas se defenderem. E aí vem falar que eu estou do lado, defendendo. Não, eu sou imparcial. Quem são criminosos, na minha opinião, é quem aponta o dedo, mas tem telhado de vidro. Na vida, em casa, né? Nunca fui santo, nem quero ser, né? Agora eu acho, né? Eu sou o maior criminoso do Brasil, que faz denúncia na Polícia Federal, faz denúncia na Polícia Civil, na Secretaria do Estado, na Guarda Municipal, né? Faço ações benéficas para idosos, crianças, animais e presto conta e transparência. Vamos falar na injúria racial. Tem uma mulher que eu preciso do endereço dela, de todos estes que estão me ouvindo em Ribeirão Preto. Se vocês tiverem o endereço de uma loira, de uma mulher, né, que falou que o André é vagabundo, que eu sou vagabundo, né? Mas eu vou achar essa semana, o Ministério Público já abriu, eu já vou entrar com representação da injúria racial primeiro, que é um crime de reclusão. O que é uma reclusão? Você pode ficar preso, pegar um semiaberto ou um regime aberto. Mas como essa mulher já chamou o cara de vagabundo e eu, já foi duas injúrias, né? Ou seja, uma transação penal, a outra não tem. Aí agora, essa mesma pessoa falou assim: você está falando daquele cara que parece índio? Ou seja, injúria racial, classifica isso. Tem também, segundo informações, um educador do estado que falou assim: o oriental das galáxias voltou? Injúria racial. Segundo também me mandaram, né, uma mulher falou aquele anão oriental. Todos aí, na minha opinião, eu não sou advogado, mas na minha opinião, porque eu vejo lei. Eu não escuto achismo de gente desocupada, não escuto fofocas, não sou de turma. A minha turma é eu, Deus e meus 2 gatos, né? Sempre vou nos locais sozinhos. Quando vocês verem pessoas se juntando, é porque são fracas. Quando vocês verem pessoas se juntando, é porque estão vendendo coisa falsa na internet. Quiser fazer um vídeo ao vivo, junta todo mundo, liga um monte de celular e a gente faz. Cada um fala por vez comigo, né? E vamos aí primeiro prestar contas. Tem gente que fala que invadiu casa, coloca os nomes, ou seja, réus confessos, admitem o crime em rede social. E quando você toma conhecimento desse fato no dia, você tem 6 meses para fazer a denúncia. Então são pessoas aí que sempre precisaram de mim. O pouquinho que elas aprenderam, a maioria aprendeu comigo, né? E aí uns falam das outras e aquela coisa e tal, mas vamos lá. Isso aqui é uma injúria racial. Aqui, ó, classificação do crime. Formal. Uma vez que não é necessário o efetivo dano da honra subjetiva da vítima, satisfazendo o simples ato de ofender. Ou seja, esse cara é aquele que parece índio. Eu não sou índio, me ofendeu. Porque eu sou japonês. Ofendeu a minha etnia e desrespeitou os índios. Injúria racial. De impressão. O autor tem que ter a intenção de imprimir a vítima ao ato vexatório. Anão oriental.
Oriental das Galáxias. Esse cara aparece com índio. Isso aqui também. Teve a intenção de imprimir à vítima o ato vexatório. Instantâneo. O crime é consumado no momento em que é proferida a ofensa. Comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Comissivo. Não há como imputar o fato tido como crime se não houver ofensa oral ou escrita do autor. Aqui tem a escrita de todos. Já está consumado. Unissubsistente. Via verbal. Plurissubsistente via escrita. Ou seja, as três pessoas aqui, né? Uma falou que eu sou um oriental das galáxias, ou seja, né? Se dirigiu a mim, né? A um ato vexatório, porque não existe oriental em outras galáxias. Existem a etnia e a raça oriental no Japão e no Brasil como ser humano. Anão oriental, que eu saiba eu não sou um anão, mas e se eu fosse? Qual é o problema, né? E um aqui é educador, segundo me falaram. Então o que eu vou fazer aqui? E é pré-candidato. Amanhã eu vou procurar o partido, vou conversar com o presidente do partido em particular, pedindo a impugnação do mesmo, né? Ou vou falar o nome do partido e entraremos com impugnação, né? Que possivelmente conseguiremos fácil. Depois vou na Secretaria do Estado indagar como que um suposto educador vai na internet cometer injúria racial, né? Supostamente uma pessoa dessa está apta e preparada a educar numa classe. Qual é o tratamento que esses alunos recebem desse citado educador, né? E postando coisas aí, tentando me cometer injúria, calúnia, toda hora, né? Na minha opinião, isso daí tinha que ser enquadrado tudo como associação criminosa, quando se juntam 3 ou mais pessoas para cometer o mesmo crime. Causa animal sempre foi assim. Se juntam um monte de gente para direcionar ataques a uma pessoa só. Agora vamos lá as penas, né? Aqui, ó. Exceção da verdade. O crime de injúria racial não admite exceção da verdade, ou seja, não é o meu caso, porque tenho a verdade. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui é reclusão, tá? É cadeia. Aqui é cadeia. No caso dessa senhora, que já chamou eu de vagabundo e o André de vagabundo, né? Eu vou conversar até com o André, tô saindo agora para ver se eu acho ele. Vou até levar umas roupas lá. Já vou pegar toda a documentação dele, vou levar ele na Defensoria Pública, já vamos formalizar, né? Só que eu preciso do endereço destas pessoas. Eu peço aos munícipes de Ribeirão Preto e às pessoas que presenciaram essa injúria racial, porque se vocês concordam com isso, logo mais essas pessoas podem em tese, estar cometendo racismo. Porque uma injúria racial, anão oriental, oriental das galáxias, esse aí não é aquele que se parece com um índio? E qual que é o problema da minha descendência ser japonês, italiano e índio? O índio, ele não é considerado um ser humano? Ele é considerado uma etnia ou uma raça inferior às outras etnias? Qual que é o problema se eu me pareço com um índio? Então, essa senhora é que vai sair mais prejudicada. Porque é uma calúnia, uma injúria, outra calúnia, outra injúria, e agora injúria racial. Transação penal na primeira, na segunda vai ser um semiaberto, e na terceira vai pegar, porque aqui é reclusão. Vai pegar uma cadeinha, né? Então é isso. As pessoas que não têm informação têm falta de educação, né? Agora o racismo é pior ainda, né? Porque se vocês que sabem o endereço dessas pessoas, quer ver, ó, e não passarem para mim, para denunciar, logo vai ser alguém que vocês conhecem acontecendo isso, né? E outra, a sociedade não pode aceitar mais essas coisas, né? Vamos ver o racismo aqui, ó, que é pior ainda, né? Que todo mundo fala que não tem, mas as pessoas são covardes, né? Elas não têm argumentos, aliás, elas não têm crime de racismo, elas não têm histórico para debater comigo na internet. 149 denúncias e mais de 40 ações sociais. Aí vem querer fazer injúria, ainda mais racial. Ó, o racismo. Discriminação, vamos ver, racismo individual.
de atitude individual por meio de estereotipos, comportamento. Racismo institucional, preconceito, advindo de instituição política. Cultural, ressalta a superioridade entre as culturas existentes. Sorte que não pegou um racismo aqui, né? Porque falando parece índio, porque o índio é inferior, o racismo já é mais pesado. Vamos lá. Racismo primário, fenômeno emocional psicologicamente manifestado sem justificativa. Não tem justificativa, falou, tem que pagar. Racismo comunitarista, diferencialista, baseado em conceito que a raça não é natureza. Racismo ecológico ambiental, discriminação da natureza. Constituição Federal de 98, papapá. Vamos ver o racismo aqui, qual que é a pena do racismo. Racismo, se eu não me engano, é crime inafiançável, né? Falou, já vai pro chilindró. Vamos ver. Não tem a pena aqui. Mas a injúria racial é de 1 a 3 anos, pode ter certeza que o racismo é muito mais que isso, que é muito mais grave, né? Então eu peço aí para as pessoas que estão presenciando essa senhora que falou que eu me pareço com um índio, eu tenho descendência de índio com muito orgulho, né? E não é por isso que você tem direito de falar nada. Você tem que apresentar o mesmo histórico que eu tenho de 149 denúncias e mais de 40 ações sociais. Assim que vocês têm que mostrar que são melhores que eu. Porque todo mundo tá rindo dessas coisas. Eu sou consagrado por atitude e histórico. E vocês são por quê? Né? Teve uma que colocou: protetores não concordam com maus tratos. Quem não presta conta para mim e não tem transparência, já contribui com os maus tratos. Porque a gente não sabe para onde vai as doações, como as doações são usadas e cadê o veterinário, cadê o animal e para onde ele foi. Sem prestação de conta, para mim, não é protetor, não é ativista, não é nada. Quem não presta conta não tem causa. Essa é a minha opinião. Estou falando genericamente falando. Então, para vocês que estão acompanhando aí, se passarem no privado para mim o endereço destas pessoas, amanhã, essa semana ainda, eu já represento no Ministério Público e protocolo, que eu acho que a injúria racial deve ser crime condicionado. Eu acho que não preciso nem de advogado. É só protocolar ali no Ministério Público e o promotor já vai tocar para frente. Então, quem comete injúria racial e racismo tem que ser denunciado, né? E um educador, segundo me relataram, envolvido. Ou seja, mães, vocês vão querer um filho de vocês sendo educado por uma pessoa que fala oriental das galáxias? Seu filho pode ter descendência oriental na classe, italiana, pode ter etnia de vários países, espanhol, holandês, né, árabe, e aí de repente ele está fazendo isso dentro da sala de aula. O oriental das galáxias, vem aqui escrever na lousa, com os seus filhos. Então eu espero que vocês me passem o endereço para denunciar que foi comigo, né, e é reclusão de 1 a 3 anos. Aí eu tô pegando mais coisas aí que tem gente que já vai ser reincidente. Aí faço uma denúncia, depois eu faço outra, e aí assim vai. Então conto com a ajuda de vocês para não termos entre nós, seres humanos, injúria de etnia, de raça e nem racismo, que é inadmissível, ainda mais vindo de educador que diz que ensina as pessoas. Amanhã eu vou na Secretaria do Estado, amanhã eu vou procurar o partido deste pré-candidato supostamente que me falaram, e vou inclusive conversar com o presidente para ver se impugna, porque senão vai ser uma vergonha pro partido, né? E quem quiser vir na porta da minha casa, ou que eu vá onde qualquer um quiser, é só mandar mensagem em box que eu vou. Eu não vou de turma, eu vou sozinho, porque o meu maior parceiro é Deus. Boa noite.